Oi, olá, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Bem, hoje nós temos uma participante, uma convidada muito especial para conversar conosco, que é a mãe Flávia Pinto. Ela daqui a pouquinho vai entrar, está entrando. Nós hoje vamos tratar sobre o tema patriarcado e feminismo negro. Continuando a nossa programação das quintas-feiras, toda quinta-feira, desde fevereiro, nós estamos realizando aqui no canal do Hiper, às 7 horas da noite, uma série de conversas com vocês sobre o tema, ao redor do tema, porque precisamos pensar em uma formação feminista e antirracista. Pois bem, uh, então tem lá, todas as lives estão salvas lá no nosso IGTV. Caso alguém tenha perdido algum momento, caso alguém não tenha visto alguma das lives, pode ir lá ver, rever, salvar e participar desse nosso pensamento conjunto, tá? Bem, enquanto a mãe Flávia não entra, eu vou começando aqui mais um pouquinho. É muito importante, é de verdade muito importante. Ah, uma coisa que a gente tem falado muito sobre esse tema da formação, eu vou falar um pouco mais ao longo da nossa conversa de hoje, mas ele parte de um lugar, ele parte de uma necessidade que diz respeito exatamente a o lugar que cada um de nós podemos ocupar e ocupamos numa luta social para a construção de uma sociedade diferente dessa sociedade que é a nossa. A Flávia está escrevendo aqui no chat que ela está aqui, mas Flávia, você tem que mandar um pedido para que eu possa te aceitar para você entrar na live. Manda uma solicitação de entrada na live. Bem, então, essa proposição de assuntos, de discussões, de conversas, ela parte desse princípio, do princípio de uma percepção sobre qual é nosso papel, qual é a nossa atuação no campo da política, no campo, no comprometimento de uma alteração da sociedade em que vivemos. Para tratar sobre esses assuntos, a gente precisa, na medida do que a gente pode. Agora a Flávia pediu. Vamos lá. Só um instantinho. A gente precisa pensar da formação, disso que a gente está chamando a atenção, puxando para falar sobre formação. Oi, Flávia. Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem? Desculpa, eu estava aqui fazendo uma introdução. Eu estava ouvindo tudo, pode continuar. Eu estava ouvindo Ótimo, tudo. ótimo. Então, a gente, dentro deste lugar da formação, de uma necessidade de uma formação que nos habilite, que nos capacite para atuar numa luta de alteração da política. Então, num primeiro momento, a gente afirma, e existe uma necessidade de afirmar isso, a gente afirma que essa formação e, inclusive, o pensar sobre uma reforma de nós mesmos, ela precisa ser compreendida em todos os aspectos da nossa atuação. Seja como professoras, seja como militantes políticas, vinculadas ou não a um movimento, seja como médicas, seja como todas as nossas atividades
no campo público, na esfera pública, além de, obviamente, essa reforma ou essa proposta de uma nova formação produzir implicações e modificações nas nossas vidas privadas, nas nossas relações privadas. Então, retomando esse fio da meada, a gente então está pensando e lançando aqui para vocês publicamente um convite para que todos pensem sobre isso, sobre a necessidade de uma formação, de uma reformulação da nossa formação. Essa reformulação, a proposta dessa reformulação, ela é bastante nítida e objetiva. Precisamos pensar em uma reforma da nossa formação como cidadãs e cidadãos que seja feminista e antirracista. Em outros momentos, também já tocamos sobre o assunto. Esta reforma, esta proposta, essa provocação que a gente está fazendo aqui com vocês, ela não está dizendo, ela não se importa, ela não olha para a questão de classe? Não. Mas a gente parte de um... Ela olha, quer dizer, a resposta é sim, ela parte da questão de classe, mas é não no sentido de que, quando a gente fala sobre feminismo e antirracismo, a gente também está falando de classe. A gente nega, na verdade, esse não é uma negativa de entender que quando a gente está falando de feminismo e antirracismo, que não estamos falando sobre o problema de classe, o problema da desigualdade econômica. Porque nós entendemos que a questão, os grandes processos de formação social da sociedade, e pensando especialmente sobre a sociedade brasileira, são processos múltiplos que estão misturados. Esses processos são a desigualdade econômica, misturada, implicada, piorada pelo processo da racialização, pelo processo do patriarcalismo. Então, falando sobre sociedade brasileira, a gente não pode desvincular estes processos, porque os processos de exploração de classe, opressão de gênero e opressão de raça, na sociedade brasileira, eles estão necessariamente comungados e eles trabalham juntos para manter uma situação de coisas. Então, hoje nós vamos tratar sobre patriarcado e feminismo negro. Flávia, você quer fazer uma breve apresentação? Acredito que, se não conhecem ainda, conheçam a mãe Flávia Pinto. Nós já temos uma conversa com ela também lá no nosso IGTV, tem o canal do Instagram da mãe Flávia, mas oficialmente e ao vivo, mãe Flávia, por favor, se apresente, por favor, para a gente aqui. Muito bem-vinda, uma felicidade imensa. Esta mulher, ela é tão maravilhosa que é tão difícil ter ela aqui com a gente. Que bom, vamos aproveitar este momento. Tu sabe que eu sou uma pessoa debochada politicamente, então eu vou dizer, já vou começar dando uma pancada no patriarcado. Eu vou ficar difícil quando a gente tiver uma concessão pública de canal de televisão para as minorias. Minoria não vou falar minoria não, mas para as religiões de matrizes africanas, assim como a gente paga o meu imposto e o teu, a roupa que a gente está usando, paga uma concessão pública de canal de televisão, os livros que a gente compra, para que eles tenham o nosso dinheiro, uma concessão pública de canal de televisão. Então, eu estou dizendo isso porque eu quero ficar realmente metida nesse nível. Mas, como a gente ainda não tem uma bancada, enquanto ainda matam as nossas vereadoras, a gente precisa estar aqui usando essa ferramenta. Então, boa noite. É muito bom abrir já fazendo protesto político, demarcando posicionamento que fala, né? E eu fico muito à vontade com o ITER, porque é um grupo, é uma família, né, na verdade, que eu tenho muito carinho, eu sou muito fascinada por vocês.
E eu sou uma mulher feminista com uma cabeça aberta, sou uma mulher antirracista com uma cabeça aberta, sou uma religiosa e não sou fanática, então dialogar com a filosofia para mim é um convite à aprendizagem, dialogar com pessoas que não são da minha classe social é um desafio e é maravilhoso. Eu queria trazer, para a gente começar essa conversa, Vivi, minha professora Vivi, que eu sempre adoro te ouvir falar. Fazer live contigo é meio bravo, porque eu gosto de ficar te ouvindo. Aí a gente tem um probleminha. Aí a gente tem um probleminha maravilhoso nisso, né? A gente é tiete mesmo, então hoje a gente vai fazer isso aqui publicamente, porque a gente tem que fazer, não é? A gente tem que se adorar. E aí eu queria trazer... nos adoramos. Fala. Com certeza. Eu queria trazer uma reflexão do Martin Luther King, um colega de profissão, um sociólogo, né? Um pastor sociólogo negro, absolutamente conhecido mundialmente. E, aliás, eu recomendo a autobiografia dele. Autobiografia, não a biografia. Porque nem ele, na autobiografia dele, recomenda a biografia dele. Ele recomenda a autobiografia dele. E ele diz uma coisa, Bibi, que tem muito a ver com essa proposta dessa live e com coisas que eu acho que você vai anunciar daqui a pouco mais para frente, né? E esse posicionamento do IPIA, né? Que é um grupo de pessoas não negras absolutamente engajadas na compreensão de que a transformação social passa também pelo diálogo, pela luta antirracista. E Martin Luther King fala uma coisa na autobiografia dele que eu aprendi demais. Foi um dos melhores livros da minha vida, foi a autobiografia dele. Ele diz o seguinte, olha, nós negros não podemos falar de racismo só para os negros. Porque nós negros já somos a vítima do racismo. A gente até já sabe, inclusive, que ele existe. Nossa luta vai avançar na medida que mais pessoas não negras tomarem consciência da luta. Então, o que a gente está fazendo aqui agora, eu, mãe Flávia, da Casa do Perdão, daqui a pouco eu nem me apresentei, mas daqui a pouco eu faço isso. E vocês do IPIA, quer dizer, eu estou na zona oeste do Rio de Janeiro, então olha o recorte de grupo social. Eu estou dentro da Serra do Mendanha, eu estou em um local, quem quiser joga aí no GPS, Casa do Perdão, que nem ônibus passa, não passa ônibus, não tem vídeo, não tem vídeo. E vocês estão na Zona Sul, e a gente está dialogando. Eu sou uma mulher negra, sou uma mulher de axé, você é uma mulher que, até onde eu sei, não tem religiosidade, não tem religião, mas certamente tem religiosidade, e uma mulher não negra, e a gente está aqui aberto a esse debate. Então, isso é extremamente positivo. E eu queria trazer ninguém mais do que Martin Luther King para essa conversa. E é claro que várias pensadoras negras evocaram essa compreensão do Martin Luther King, a própria Angela Davis, ela sai depois de um posicionamento um pouco mais crítico e que tem absoluta compreensão, porque ela foi aprisionada, né? Foi presa, então é óbvio que saindo da cadeia todo mundo está muito... E depois ela fala, não, é de verdade, esse debate tem que ir para o grupo branco, não para o grupo negro, porque é o grupo preto, branco que tem que entender o que é. Então é isso que a gente está fazendo e eu fico muito feliz de estar fazendo algo recomendado por uma das minhas referências existencial, que é o Martin Luther King. Bom, sou mãe Flávia Pinto, babá da Casa do Perdão, um terreiro de Umbanda, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, e depois convido a todos e todas a nos acompanhar, mãe Flávia Pinto e Casa do Perdão. Maravilha, Flávia. Bem, então, sem mais delongas, vamos lá. Lembrem tudo que eu falei há 10 minutos atrás. Estamos aqui propondo uma reforma e uma chamada de responsabilidade para uma reforma, para pensarmos uma nova formação. Esta nova formação, ela diz respeito à nossa formação como cidadãs e cidadãos no espaço público e em todas as nossas atuações. Mas nós estamos muito interessadas em pensar especialmente uma nova formação relativa a todos aqueles e aquelas que compõem o sistema de justiça, que compõem o sistema de justiça brasileiro. Quem são essas pessoas? Advogadas, advogados,
todos os integrantes dos órgãos, das carreiras jurídicas, juízes, juízas, promotores e promotoras, defensores e defensoras, todos aqueles que integram os cargos secundários, os quadros técnicos. Por quê? Bem, em primeiro lugar, o sistema de justiça é uma instituição pública, política, social, que tem a função de lidar com a sociedade, lidar com a população. Então, o sistema de justiça é uma instituição social ampla que abarca muitas pessoas. Então, muitas pessoas fazem parte do sistema de justiça. Quem não é advogado, quem não estuda direito, quem não tem nada a ver com isso, gente, em algum momento das nossas vidas, todos nós encontraremos com o sistema de justiça, tá certo? Ó, vou casar, vou separar, vou nascer. Em algum momento eu vou morrer. Quando você morre, obviamente você não está se relacionando com o sistema de justiça, mas seus vínculos familiares estarão. Então, inegavelmente, todos nós, estudantes de direito ou não, trabalhadores, profissionais que trabalham com direito ou não, integram ou não o sistema de justiça, necessariamente, em algum momento da vida, a gente vai passar pelo sistema de justiça. O que isso tudo tem a ver com o tema patriarcado e feminismo negro? Bem, vamos lá. Para quem ainda não entendeu, a gente vai dizer o seguinte: o sistema de justiça é das principais instituições sociais que, de um modo geral, mas não nos interessa tanto o modo geral, nos interessa a nossa sociedade, a sociedade brasileira, que na sociedade brasileira, tal como está constituída com base nesses processos que estão misturados da desigualdade e exploração de classe, racismo e misoginia, patriarcado, machismo, o sistema de justiça se configura e é uma instituição na sociedade brasileira que atua como um braço muito forte de sustentação destas desigualdades que se arrocham, que se entrelaçam de uma forma muito forte. O sistema de justiça na sociedade brasileira, ele atua de 3 formas: ou na omissão, ou na permissão, ou na atividade, ou ativamente na sustentação das desigualdades dessa sociedade. Então, gente, hoje o papo é muito reto. Hoje o papo é muito sério, inclusive. Hoje o papo está querendo chamar nossa responsabilidade para pensar o seguinte: como é que como é que estes profissionais que integram o sistema de justiça, qual é o grau e o tipo de responsabilidade deles na sustentação destas opressões e destas desigualdades? E por que a gente precisa reformar a formação destes profissionais? Porque quando estes profissionais têm a caneta na mão, eles têm a responsabilidade, eles têm certos compromissos, melhor dizendo. Se a formação permanecer, continuar, se perpetuar tal como ela está, uma formação patriarcal, racista, dominante, dentro dessa lógica, que é a lógica do patriarcado e do racismo,
Quando esses profissionais têm a caneta na mão, o que eles fazem? Eles são omissos, eles permitem ou eles atuam ativamente na perpetuação e na continuidade destas desigualdades. E falei que hoje o papo é sério. No caso da população negra, estes profissionais são omissos, permitem ou atuam ativamente no massacre e no extermínio continuado da população negra brasileira. Desde do término formal da escravização até os dias atuais. Outra questão que eu quero falar seriamente. É muito comum quando a gente trata, quando a gente faz uma invocação, quando a gente faz esse convite para vamos pensar sobre a necessidade dessa formação feminista e antirracista para que seja possível uma alteração do campo político, para que a gente possa organizar, para que a gente possa imaginar, para que juntas e juntas nós possamos imaginar e organizar uma nova sociedade, uma sociedade em outras bases, uma sociedade que não repita, que não reproduza estas mesmas formas de organização. É muito comum que a gente pense que isso aí é de responsabilidade dos grupos, dos movimentos sociais, não é mesmo? Isso aí é de responsabilidade da luta política, os grupos sociais estão lá organizados, sabe-se lá como, da maneira que podem, e aí a gente deixa para a luta no campo da política esse esforço contínuo, permanente de organização da luta, de organização da resistência, de organização dessa alteração social que se busca. Só que os grupos, os movimentos políticos e os movimentos sociais organizados políticos, hoje no Brasil, eles estão organizados e lutando contra a fome. Tá? Então, as mulheres que estão na rua, da maneira que podem, organizadas para receber um subsídio que não supre a necessidade dos seus filhos, basicamente ela está na luta porque ela precisa, porque se ela não tiver, ela não tem alternativa de não estar. E aí, aí eu vou me concentrar no grupo que integra o sistema de justiça. Aí o grupo que integra o sistema de justiça, ele simplesmente fica assim, deixa lá que o movimento político resolve. Eu tenho ação, eu tenho responsabilidade com isso, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Vocês estão entendendo qual é o problema, gente? Já estou terminando e abrindo para a mãe Flávia. Pois bem, na sociedade brasileira, que é uma sociedade, a gente precisa repetir exaustivamente, é uma sociedade desigual economicamente, racista e patriarcal, violenta, autoritária. Toda esta violência, na história da sociedade brasileira, a constituição desta sociedade nos ensina, nos mostra como é que estas violências são mascaradas por processos engendrados dentro desta lógica da dominação. Então, um pressuposto para que esta violência constante se perpetue é justamente o seu mascaramento social. É justamente a detonação permanente de máquinas que encobrem esta violência para que ela melhor se realize, né? Pois bem, dentro destas máscaras, elas passam pela responsabilização dos integrantes do sistema de justiça. E
tratando especialmente sobre a condição da população negra no Brasil. A gente, quando olha sem cuidado para a questão, para o problema, quando a gente é meio assim, né? As redes, elas talvez estejam também detonando ou agilizando esse processo de dificuldade de retenção da nossa atenção. Mas quando a gente pensa sobre a violência contra a população negra no Brasil, a gente até pode ser uma boa alma, né, Flávia? A gente até pode ser uma alma cheia de boas intenções. Aí a gente olha para essa violência institucional e permanente e a gente pensa o seguinte: ah, mas sabe o que é isso? É a polícia, né? A polícia que é muito violenta, sabe? E aí você vai olhar quem é que compõe o corpo policial, aí você olha assim, caramba, só tem a maioria daquelas pessoas que compõem o corpo policial são pessoas negras. E vejam, eles estão se matando porque, né, eles são muito selvagens mesmo. Vou contar um segredo para vocês. A polícia só age assim desde a alteração, desde a abolição formal do modo de vida escravista no Brasil, porque ela atua como o braço sujo, aquela que vai fazer o trabalho sujo. Mas, por trás dela, quem é que vocês acham que permitem e legitimam que a polícia atue nestes termos? Senão os integrantes do sistema de justiça, do sistema legislativo, do sistema executivo. Isso significa que o poder, sabe aquela história? Vocês já ouviram falar daquela história sobre distribuição de poder, sobre distribuição desigual de poder, sobre o quanto que o direito é um mecanismo que, o que ele faz? Ele retira a violência da sociedade e passa a ter o monopólio exclusivo do poder da violência? Pois então, esta distribuição do poder, que no iceberg parece que é um poder da polícia, de pessoas que recebem um subsídio, uma remuneração de R$ 1.200, quem manda são juízes, promotores, operadores da justiça. São eles que determinam a distribuição da violência. Pois bem, mãe Flávia, tá aberto para o que você quiser. Bom, queria fazer um marco histórico, né? Eu acho que eu me emendo no que você falou. No 14 de maio de 1888, antes um pouco, na verdade, foi inaugurada, a gente fala isso nesse livro aqui, Levanta a Favela, Vamos Descolonizar o Brasil, uma polícia, eu esqueci o nome correto, mas a polícia foi inaugurada nesse período, que era para correr atrás dos negros fujões, né? Também é nesse período que inaugura-se a criação, e depois a gente vai dizer em massa, de presídios. Ou seja, a função da polícia foi correr atrás de pessoas que não aceitavam ser escravizadas, que não aceitavam fazer um trabalho voluntário. Então, a justiça legitimou essa perseguição. Então, quando a gente está falando, quando o IPEA está pedindo a concentração do debate na formação do judiciário, do sistema de justiça, a gente está dizendo o seguinte: eu vou dar um exemplo nada a ver com a curva, tá? Mas eu, no meu lugar de mulher preta, posso falar dessa forma. Exemplo, Big Brother Brasil, que eu não assisto. O que aconteceu? Colocaram a negrada lá. Nunca houve tantos pretos no mesmo programa. O que aconteceu com o Ibope, que já era alto, claro, mas estourou. O que colocam lá? Avaliam previamente o perfil psicológico e de formação
antirracista desses pretos e pretas que entraram lá. Qual não foi a nossa surpresa? Nenhum deles tinha uma formação antirracista. Então, a palavra é formação. O que se configurou? Pretos e pretas são antropofágicos. Eles se degladiam, eles se autodestroem, eles são vorazes consigo mesmo para perpetuar um possível antropofagismo na nossa natureza existencial. E aí, a gente percebe que mesmo pessoas pretas que não têm formação antirracista podem cair num erro como esse, que Negro Di, Carol Conká, Lucas, Lumena, né? Caíram. E aí, qual foi o debate e qual foi a polemização? A polêmica, né, na verdade. Eu, que sou ativista do movimento negro, que sou, né, entre aspas, uma influência, escritora e tal, vou ter um trabalho gigantesco junto com os meus parceiros para tirar da opinião a ideia de que nós não somos antropofágicos, que nós não somos pessoas racistas e violentas e tal. Não, porque não vamos refletir que a empresa que está por trás disso sabia exatamente o perfil de quem estava aí. Então, no judiciário não vai ser diferente, porque o judiciário legitimou a criação de uma polícia para perseguir pretos e pretas que não aceitavam ser escravizados. Então, cria-se uma força policial. Depois você cria presídios, porque foram soltar a gente e não criaram um sistema de ações afirmativas, digamos assim, né? Para essa população que era 2/3 da população, nós éramos 2/3 da população brasileira no 14 de maio de 1888, ou seja, um dia após a abolição oficial, entre aspas, muito entre aspas. Então, quando um juiz ou uma juíza, ou qualquer pessoa do sistema de justiça, ele não opera esse conhecimento que a gente está trazendo aqui, que é histórico, ou seja, a despeito da nossa concordância, nós estamos falando de fatos históricos. Então, isso faz parte da história da formação social, jurídica e política da nação brasileira. Esse judiciário, ele vai ser opressor, ele vai ser racista, ele vai ser misógino, e aí ele vai atacar com a estrutura patriarcal capitalista tudo aquilo que envolve a luta de nós, mulheres negras, em 2 grupos especificamente que eu queria falar, para trazer a questão do feminismo negro. Nós, mães de filhos pretos, que é o meu caso, e nós, vítimas da violência, porque são as mulheres negras o maior grupo vítima de feminicídio, de encarceramento, de pedofilia, de estupro e de violência doméstica, e inclusive de estupro marital. Então, quando a gente é mãe do menino, do homem, do jovem preto, e quando somos a vítima desse sistema, são a esses corpos que querem atacar, e eliminar, e destruir, silenciar, né, trazendo aqui o filme, né, cartaz agora silenciados. É uma pena que o Brasil não invista tanto para falar das mulheres brasileiras silenciadas, e aí a gente tem que falar muito das mulheres indígenas e negras, muito, é uma pena, mas serve para a gente refletir, mesmo não sendo a nossa origem étnica ancestral, o filme Silenciadas dá conta de dizer isso. Então, há poucos anos atrás, antes do recente golpe político no Brasil, eu tinha parceria com o Ministério da Igualdade Racial e da Fundação Palmares. E havia um projeto no papel para essa formação no judiciário. Mas aí houve um golpe, né, no Brasil, no Estado brasileiro, e aí esses projetos foram deixados de lado pelos novos capitão do mato que assumiram a Fundação Palmares, e o próprio Ministério da Igualdade Racial foi instituído. Então, iria ocorrer essa formação do sistema judiciário
para dar conta de explicar como é que se dá esse processo racista no Brasil. O que não é, por acaso, que a maioria das mulheres negras, tal, que são vítimas de feminicídio, e como é que a gente lida com isso? Trazer perspectivas de países que fizeram ações afirmativas, como a Inglaterra. É muito complicado usar essas referências da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos, porque quem pisou em países africanos que foram invadidos por esses traficantes de seres humanos, exploradores de terras alheias, estupradores de corpos de mulheres, e sequestradores e abusadores sexuais de crianças, vulgo ingleses, franceses, americanos, etc., espanhóis, quando a gente pisa nesses países, eu tive a oportunidade de pisar na Nigéria, que foi invadida, não foi colonizada, não use essa palavra, invadida pela Inglaterra, e no Senegal, que foi invadido pela França, você percebe ainda que, mesmo tendo havido programas de ações afirmativas, ainda o saldo da escravização, da exploração, da acumulação do capital foi gigantesca. Há uma miséria que nós não conhecemos no Brasil, e assim, quem está falando é uma mulher favelada, então eu não sei o que é pobreza no Brasil, e eu conheço 17 estados do meu país, e faltam só 10, então eu conheço um pouquinho o meu país. E eu visito áreas de pobreza, eu não vou para áreas somente nobres quando eu viajo por ativismo político, de direitos humanos, então, normalmente eu vou aos bolsões de misérias desses 17 estados do nosso país que eu conheço. Então, não é muito bom usar essa referência. Estou dizendo isso só para dizer que elas não são top. Porém, é muito diferente do que foi no Brasil. Ou seja, houve uma política de reparação. Mínima, mas houve. Né? Então, se o Brasil não fez política de reparação, é porque o sistema judiciário não quis fazer. Porque naquela época da República, o sistema judiciário tinha um poder maior. E, então, a formação é fundamental. Porque enquanto o judiciário não parar de criminalizar esses corpos presos, prendendo aqueles em que os capatazes da polícia perseguem, porque foi essa a finalidade dessa polícia, volto a dizer, está aqui nesse livro, a gente vai continuar sendo a terceira maior população carcerária do mundo, em números gerais, e quarta em mulheres. Por que a gente é a terceira maior população carcerária do mundo, quarta em mulheres? Porque desde a invasão dos portugueses, não colonizadores, estupradores, ladrões de seres humanos, invasores de terras alheias, traficantes de seres humanos, pedófilos, essa raça toda, antes de invadir o território ameríndio, chamado equivocadamente brasileiro, os indígenas detestam esse nome brasileiro. Eles odeiam, não se reconhecem como pertencentes a uma nação cujo nome seja Brasil. E desde essa data da invasão desse povo ladrão, a gente tem 522 anos, ou seja, o Brasil não existe há 522 anos. O Brasil foi invadido nessa data. E de 522 anos, nós temos 400 anos de escravização e somente 132 sem escravização. Então, nós continuamos encarcerando essa população preta. Por isso, a gente é uma população carcerária do mundo. Então, esse equívoco só vai passar quando Martin Luther King falou, como ele recomenda, que a elite, que não é negra, essa elite não negra, portanto branca, elitista, queira debruçar. O que Martin Luther King recomenda? Para a gente poder encerrar, para voltar a te ouvir. Ele diz, a democracia na América só vai acontecer, lembrando que a palavra democracia nos Estados Unidos tem um sentido um pouquinho diferente, né? Daqui, né? Alex de Tocqueville fala muito sobre isso. A democracia lá quer dizer exatamente sistema de justiça social. Tem um outro peso, não é só a democracia como participação política. Não. Então, ele diz o seguinte, que só seria possível alcançar a democracia na América quando as pessoas não negras sentissem vergonha de serem racistas, portanto, injustas socialmente. E somente a gente tem um avanço maior do debate racial na América, ou seja, nos Estados Unidos,
justamente porque esse pensamento foi proliferado através dessa figura ícone, né, de Martin Luther King. Então, é isso que a gente tem que trazer para cá. As pessoas do Brasil têm que sentir vergonha de estar numa nação que é um dos maiores sistemas escravocratas ainda do mundo, que tem uma das maiores populações carcerárias e que ranqueia também o número de pedofilia, porque durante 400 anos pegavam crianças nas senzalas para abusar sexualmente. Então, não por acaso, a gente perde, só para você ter uma ideia, a gente perde para o Afeganistão, que é um país que tem a Sharia, que é a lei islâmica, que autoriza o casamento de criança de 9 anos. Então, assim, por que a gente ranqueia? Porque foram 400 anos estuprando crianças negras e indígenas. A Rebeca escreveu aqui algumas questões. Eu estou entendendo que são questões retóricas que ela está aqui lançando, não só para a gente, mas também para quem está acompanhando. Que ela pergunta sobre a natureza do Estado. Um Estado capitalista que defende uma classe específica, que é a burguesa, os donos do grande capital. Seria possível um conjunto de leis que emancipe a classe trabalhadora mais pobre? Então, pergunta retórica. Não, claro que não. Mas a elite quer isso? Não, é esse o ponto. A elite não quer isso. O nosso ponto é exatamente como é que a gente organiza a nossa resistência e a nossa luta, que não é hoje, especialmente hoje, nós estamos em um momento político tão crítico que a gente está tentando organizar um mínimo de resistência. Mas a luta política não é só resistência, ela também passa pelo desejo de inauguração do novo, de inauguração de uma nova sociedade, de uma fundação da sociedade em outros termos. Então, Rebeca, é combate. A gente está falando sobre conflito. A gente não está falando sobre concessão. A gente não quer porque não vai chegar, né? Da onde nada se espera, nada vem mesmo. Não vai vir esta reforma, a criação de uma organização social, de um Estado, de instituições, promulgação de leis, constituição do judiciário. Vai vir dos donos do poder, dos detentores do poder? Não vai vir. A gente não tem essa ilusão. A gente está falando sobre luta, a gente está falando sobre luta política. E a gente está falando sobre conflito. O ponto de vista, a gente tá, cada vez, quanto mais eu estudo e penso sobre a sociedade brasileira e penso sobre esse tema de como é que a gente organiza uma luta para a fundação de uma nova sociedade, cada vez mais eu estou convencida de que o ponto de partida é o conflito. Por quê? Porque esta organização social, este modo social, patriarcal, racista e detentor de todos os bens da vida, de todos os bens econômicos, ele não para de matar a população preta e pobre. E aí o que a gente está fazendo aqui? A gente está falando assim, então, pessoas não brancas, vocês têm aí o dever de se engajar lá na luta da população negra, lá na luta contra o racismo. Aí vem lá, eu inclusive falei isso na aula que eu dei ontem. E aí vem lá a população não branca e fala assim: oi, amiga, eu quero ser sua amiga. Olha, eu não sou racista. Vem cá, deixa eu ajudar, deixa eu entrar nessa luta. Gente, somos adultos. Adultos e adultas. E o nosso problema é este. Não dá. Não dá. Para partir do ponto de vista da conciliação e da concessão. Falei sobre isso e isso está martelando porque eu acho isso tão importante e fundamental.
Falei sobre isso na segunda, na live que eu fiz, fazendo um breve comentário sobre o conto de Machado de Assis, Pai contra Mãe. Recomendo que leiam. Se não leram ainda, leiam. Leiam o conto e reflitam sobre esta pergunta. É possível uma conciliação nesta luta que a gente está invocando para ser realizada? É possível partir do ponto de vista, partir do ponto inicial da conciliação? Aí, talvez tenham pessoas aqui que não tenham lido o conto. Então, eu vou ilustrar com um caso concreto que expressa o conto que foi escrito em 1906. A morte do menino Miguel. A moça branca. Vocês acham que é possível uma conciliação entre a mãe do Miguel e a moça branca? Que vocês sabem o que aconteceu, o que ela fez, não sabem? Então vocês acham mesmo que é possível conciliar? Porque o que a população negra está nos dizendo, sem parar, é que vocês estão nos matando há 500 anos. Vocês não param de nos matar. Vocês não param de matar os nossos filhos. Este é o nosso problema social. E a gente precisa encarar este problema social para pensar politicamente como é que a gente efetivamente se compromete com uma alteração desse estado de coisas. E também já finalizando, quando eu leio, né, Flávia, estudo sobre a história do movimento social, quando eu estudo sobre a história do Brasil, quando eu estudo sobre mesmo a história dos Estados Unidos, a situação da organização social dos Estados Unidos é diferente da organização social no Brasil. O racismo lá tem as suas singularidades, se configura com determinadas particularidades, no Brasil com outras. A gente precisa entender exatamente quais são os processos singulares que acontecem no Brasil, para que a gente não fique pensando, né, produzindo teoria política que é tão abstrata que ela é impossível de ser realizada. Mas, quando eu leio, estudo sobre a situação da história das lutas pela liberdade que aconteceu, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, eu penso que teve um momento nos Estados Unidos, e aí eu estou mencionando a Angela Davis no livro Mulheres, Raça e Classe. Teve um momento que aconteceu uma composição social entre mulheres brancas, mulheres livres, mulheres operárias e mulheres escravizadas. Que foi exatamente quando estas mulheres não negras e livres se engajaram na luta das mulheres e da população escravizada. Se engajaram na luta pela liberdade, se engajaram na luta pela abolição. Quando essas mulheres, passado a formalizada a abolição, isso eu estou falando dos Estados Unidos, formalizada a abolição, este movimento, este comum que foi possível, ele se desfez. Por quê? Começou a ser operado neste comum o elemento do racismo, o elemento da raça, da racialização. Só que o meu ponto é, o momento político que houve maior força social de combate foi exatamente quando se percebeu que a luta da população negra pela liberdade e pela criação de uma sociedade nova, talvez seja, talvez não, certamente é a luta fundamental da mudança. Porque quando este comum se desfez, o movimento feminino, o movimento feminista também se desfez. Também perdeu força política social.
de resistência e de alteração da circunstância. Então, tô lançando aqui hipóteses de pensamento e de luta. Flávia. Não, é importante você dizer dessa diferenciação, né, pontuar, né, essa diferenciação da questão dos Estados Unidos, da formação social, porque senão realmente é isso, são teorias políticas abstratas, elas não vão ser operacionalizadas. Mas não significa que a gente não tenha que um pouco refletir pontos positivos, negativos. Foi exatamente o que eu falei em relação à Inglaterra, América e França no processo de invasão de alguns territórios africanos, né? Mas eu acho que tem um outro ponto, né? Que acho que a gente já está se aproximando do final, que é a proposta desse livro aqui. Formar também a base, porque a base decide no voto. Teve uma coisa horrível que a gente teve que ver agora, que é essa história de que o povo brasileiro não sabe votar. E aí o tal do Big Brother mostrou para a gente que quando o povo quer, vota, né? Porque tinha rifa em salão de beleza para tirar Carol Conká. Então, assim, elegeram o presidente que queriam e tal. E aí a gente que escreve um livro como eu, para formar favelados, mulheres pobres, periféricas e tal, e aí jogam na nossa cara um presidente, né? Enfim, a gente fica pensando, mas a opinião pública, ela é manipulável. Então, formar a base, ser professora, fazer lives como essa, cursos de formação, como o IPEA faz, escrever livros, fazer lives, é a nossa luta, é a ferramenta de luta que a gente tem, com a vantagem que a gente tem um grande aliado, né, nesse período contemporâneo chamado internet. Uhum. E a internet nos possibilita chegar a outros grupos sociais que não sejam somente guetizados. Então, aí eu estou dizendo gueto no sentido de grupo, né? Grupos de elite e grupos periféricos. Então, acho que a gente tem que cada vez mais fazer esse debate dentro de casa. Política é algo que se discute, sim. Existe formação política, da consciência racial pública. Eu, como uma mulher preta, estou acabando de dizer que os pretos que estavam no Big Brother, eles não nos representavam porque não tiveram formação. Se formação tivesse, colocariam lá MV Bill, Emicida, Yuri Marçal, não colocariam pessoas cruas, com conhecimento raso da formação antirracista, sabe? Então, formar a base como educadoras, como ativistas, é algo que é a ferramenta potente que a gente tem de transformação, é a bendita, e aí é bendita no sentido de bendita mesmo, educação. Né? Seja pelo viés do ativismo, seja o viés formal dentro de sala de aula, de curso, de grupos de estudo. No final desse livro aqui a gente fala um pouco sobre isso, dá uma sugestão de formação antirracista e tal. E como a gente já está quase acabando, eu queria falar também desse livro aqui, que é Salve o Matriarcado, que ele está falando de feminismo negro, com base numa ancestralidade matriarcal, por uma forma de organização social que é matriarcal, que não é dizer que, nossa, vivíamos todas bem, éramos felizes para sempre. Não, não é isso. Mas é só dizer que não havia, né, esse confronto estabelecido, onde a violência, né, e a violação dos corpos das mulheres era evocado como instrumento de força e poder. Né? A territorialidade não era algo que fazia a mulher refém da pobreza. Hoje, a maior parte da pobreza está concentrada na mão de mães solos, mães solteiras, não por acaso. Então, é um livro recém-lançado. Você sabe que eu preciso falar sobre essas coisas. Claro, tem que falar. Manter o nosso trabalho social. A gente atende 2 unidades prisionais que não foram abandonadas na pandemia. A gente não está lá dentro, mas manda material de higiene. Aqui onde eu estou agora, na Casa do Perdão, eu estou na escolinha que funciona aqui, não sei se eu vou conseguir, peraí. Com 25 alunos, ó, eu estou na escolinha. Uhum. Deu para ver? Não sei. A escolinha que a gente, né, programa de ir aí fazer um trabalho. Não, essa é de crianças. Vocês vão vir para falar para adultos.
Aqui, Ah, aqui na Casa do Perdão tem uma escolinha com 25 alunos estudando diariamente, de manhã e à tarde, olha. 25 divididos. E a gente oferece 4 lanches, que são crianças aqui do nosso entorno, não passam ônibus aqui, os colégios fechados, então as crianças sofreram uma defasagem do sistema cognitivo muito grande e pararam de estudar, porque a escola pública parou. Quem tem filho de escola particular continuou, quem tem um colégio particular, um público parou. Então a gente retomou, porque segundo os especialistas da área da educação, a paralisação de um ano na área de estudo afeta o sistema de aprendizagem, ou seja, o sistema cognitivo, em 2 anos. Então, o déficit de aprendizagem é de 2 anos. Então, a gente retomou em plena pandemia, e aqui, nesse lugar onde eu estou, acontece uma escolinha. A gente acabou de falar da Bendita Educação como ferramenta potente. Então, crianças estudam nesse espaço, mas aqui também é o espaço onde eu dou aula, formações à noite. Aí, outro final de semana, que aí sim é esse que vocês um dia vão vir aqui, com certeza. E Com a compra certeza. desses livros, assim como esse, Umbanda, Religião Brasileira, ajuda a manter trabalhos como esse, Forte Costura aqui também. E quem puder, segue a gente lá, Mãe Flávia Pinto, Casa do Perdão. E como a gente não tem um canal público de televisão, é seguindo a gente que vocês nos ajudam a levar nossas ações, nossas vozes para a perpetuidade, não para o silenciamento. Bom, gente, a gente está recebendo muitas mensagens, foi ótimo. Só duas questões. A Rebeca perguntou, colocou aqui sobre a questão da necessidade e desse lugar do avanço legislativo, entre muitas aspas. Rebeca, a gente infelizmente, aqui não a gente não tem tempo e o espaço para tratar sobre esse assunto. Mas eu vou redigir uma resposta para o seu direct, tá bom? Não vou deixar você sem resposta sobre essa questão. Uma outra mulher que está aqui nos acompanhando pediu para a mãe Flávia falar mais sobre o matriarcado. Tem uma live sobre isso lá no nosso IGTV. A mãe Flávia trata sobre o matriarcado nas sociedades antigas africanas, tá, gente? Pra gente não confundir, porque, né? Acontece um monte de confusão e então é com este matriarcado que interessa a mãe Flávia, que ela trabalha, que ela debruça, que ela acabou de lançar este livro. Então tem a live lá da mãe Flávia e vou fazer a chamada. Estamos com as matrículas abertas para o curso Formação Feminista e Antirracista, Política e Direito. O curso tem limite de vagas para quê? Justamente para que a gente possa discutir tudo isto que é necessário discutir. Todos esses elementos. Então é um curso longo, é um curso que tem carga horária de 105 horas. Ele tem duração de 13 de abril a 5 de agosto. A mãe Flávia será professora deste curso em 3 aulas e participará deste curso na medida que ela puder e quiser. O curso está absolutamente aberto. Então, ela também estará presente nas nossas outras aulas. E o nosso objetivo com este curso é que a gente possa tratar de forma detida sobre todos esses assuntos. Ou seja, exatamente num espaço de aula, como alguém colocou aqui, num espaço de aula em que todas essas questões possam ser discutidas, porque essas questões são da ordem da urgência, tá? O que mais? Acho que a Rebeca também falou que a gente tinha que ter a aula aberta. Rebeca, fizemos uma aula aberta. Acredito que você já tenha assistido, acredito que você já tenha visto, mas avisando para quem nós realizamos uma aula aberta gratuita com tema sobre a violência socialmente legitimada contra as mulheres. Esta aula está disponível para as pessoas que se inscreveram no curso, não só no momento da lista de espera, no momento do curso. E sim, desejamos sim realizar um curso gratuito, que seja aberto, e que para que
essa discussão seja acessível e alcance o maior número de mulheres, o maior número de pessoas. Então, não se preocupe, porque, sem dúvida, isso está no nosso horizonte de realização e de atuação política, tá bem? Flávia, muitíssimo obrigada. Eu também queria mais uma questão. Façam as perguntas a gente vai subir a live, vou subir tanto no Hiper quanto a Mãe Flávia vai subir no canal dela. Façam as perguntas nos comentários, que a gente continua conversando nos comentários. Mandem perguntas por e-mail. Oi. Vivi, eu estou devendo subir a outra live que eu achei que foi fantástica também. Foi. No meu feed, eu vou subir, eu estou devendo, a gente vai fazer isso, tá? Foi tá muito bom. boa também. Gente, desculpa, eu estou comendo porque eu sou uma matriarca, então eu estou dentro do terreiro, eu estou atendendo desde 2 horas, casos graves, pessoas com problemas graves. Vou socorrer mais algumas pessoas agora, eu não vou parar, não tenho hora para parar essa noite. Então, minha pressão começou a dar uma quedazinha. E eu precisei comer alguma coisa, tá? É só isso. Imagina. Bem, Flávia, muito obrigada. Um beijo imenso. Obrigada a todas. Continuamos. Que nossas deusas mães nos abençoem com boas cabeças para bons debates. Salve o sagrado feminino, salve a ancestralidade matriarcal. Um beijo.